Olá, tudo bem? Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. O nosso tema hoje é cultura solidária, o papel da musicoterapia no combate a um tema que a gente precisa falar, né, gente? É o suicídio. Fica comigo para a gente conhecer junto o Instituto Mulheres Solidárias. Elas fazem palestras, apresentações musicais em uma campanha permanente de conscientização e prevenção deste tema que a gente vai falar hoje, que é o suicídio. O mês de setembro é voltado ao combate deste comportamento que envolve doenças como depressão, ansiedade e transtorno bipolar, por exemplo. Para falar desse tema, eu convidei, claro, a presidente do Instituto Mulheres Solidárias, a Ana Karen Andrade, e o maestro Ricardo Calderoni. Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem? Muito prazer estar aqui, tudo bom? Como vai? Falar de música é uma maravilha, né? E a gente vai conversar um pouquinho com a Ana, porque a Ana já esteve aqui com a gente, prefeita de Cruzeiro, ex-prefeita de Cruzeiro. Cruzeiro fica onde? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, eu queria cumprimentar o Jeremias, a nosso convite aí à Alesp Cidadania, nosso querido amigo, maestro Ricardo Calderoni, obrigada pelo convite. Cruzeiro, uma cidade maravilhosa, fica no Vale do Paraíba, entroncamento Rio, São Paulo e Minas. Tive a oportunidade de estar aqui com você, falando do 9 de julho, no nosso papel, o papel da mulher na Revolução de 32. E hoje a gente traz um outro tema, Exatamente, como presidente do Mulheres Solidárias. Ah, agora eu estou me lembrando exatamente. Agora, me fala uma coisa, o Mulheres Solidárias, ele é bem abrangente, você pode até fazer uma introdução, porque o pessoal quer te conhecer. Claro. Trabalho tão bonito agora sobre o suicídio, a gente falava um pouquinho antes nos bastidores, que a gente precisa falar desse tema, né? Mas fala um pouquinho primeiro do Com certeza. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, que é muito oportuna, né? É o Setembro Amarelo, que aliás, Setembro Amarelo para a gente falar o tempo inteiro, que esse tema é recorrente de todos os dias. Mas falando do Mulheres Solidárias, que completa agora justamente em outubro, 10 anos de existência. Nós implantamos o Mulheres Solidárias, onde eu tenho o privilégio de ter 100 mulheres no Brasil inteiro e no exterior. São madrinhas de honra, são mulheres protagonistas da sua própria história, sopranos, neurocientistas, psicólogas, advogadas, enfim, todas as mulheres, para que juntas nós possamos fazer o que a gente faz, desde campanhas, Jeremias, que começa em janeiro, que também é amarelo por coincidência, e vem como a gente está, setembro amarelo, agora outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho, sempre associado com as organizações, Organização Mundial da Saúde, que a gente faz em combate à prevenção. Temos também parcerias com os consulados para fazer os projetos sociais e culturais que o Mulheres Solidárias faz e que também, desde a pandemia, entre outras coisas, nós ajudamos muito, desde os imigrantes, com doações de cestas básicas, nós temos as palestras, capacitação de mulheres, temos mulheres que dão palestras de todos os temas, também temos 20 instituições que nós ajudamos, como o Balé para Cegos, que eu sou embaixadora, que com muito orgulho, está até com uma exposição linda aqui, o Balé para Cegos aqui na Alesp, e outras coisas também, embaixadora da saúde, porque a gente trabalha muito com essa questão da saúde da mulher, e fazendo esse trabalho importante de empreendedorismo feminino, capacitando, dando palestras dentro do Mulheres Solidárias. Nós temos para todo tema que você chamar de cultura e empreendedorismo, nós temos ações jurídicas que nós ajudamos muito e também fazendo o trabalho que eu sempre coloco, diferenciado das outras instituições, que é solidariedade e sororidade. Porque muitas mulheres vêm aqui, discuto, mas na prática não praticam a sororidade, que é justamente cuidar da mulher, elevar a mulher, por exemplo, não é só achar bonita, é colocar a mulher no lugar que ela tem que estar. Então a gente faz esse serviço de todos os dias, está no nosso grupo, complementando e divulgando todos os tipos de campanhas, sobretudo do abuso doméstico. Eu, como criei no Brasil também o Disque Denúncia do chamado turismo sexual infantil, esse Disque 100, que era o 0800 990 500, nós aproveitamos também para fazer, em parceria com outras instituições, se você me permite, que eu queria até mandar um abraço para a delegada Rose, que é a presidente do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo. Nós estamos alinhadas com essa toda filosofia de combater a questão que a gente sabe do feminicídio, da violência doméstica. Então esse é o nosso trabalho. Sororidade, solidariedade, empreendedorismo e agora com essa nova também junção em parceria com o maestro Ricardo Calderoni, que a gente vai falar sobre agora. isso. E olha, Mulheres Solidárias tem um site bem bacana ali para você conhecer a ação social delas.
coloca no Google Mulheres Solidárias, você vai chegar lá. Agora, obrigado, viu, Karen, por você falar desse tema. Eu vou até trazer uns números aqui, ó. Suicídio é a terceira maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, e o Brasil ocupa a 8ª posição no cenário internacional. A gente vai trazer outros números ao longo do programa. Que triste, mas ao mesmo tempo, que boa notícia, viu, maestro Ricardo Calderoni, vocês virem aqui. Explica um pouco como é que foi essa sua junção com a Ana Karen. Você também tem um instituto que é o ESG 360, né? Apresenta mais um pouquinho para o público do seu trabalho e como é que foi essa parceria. É um prazer muito grande estar aqui, cumprimento pelo programa e queria contar um pouquinho do início dessa parceria. Eu recebi um prêmio de Embaixador da Paz e nesse dia eu conheci a Ana Karen e o Grupo das Mulheres Solidárias, faz um trabalho formidável, eles atuam em mais de 100 municípios, uma coisa muito bacana. E nesse trabalho que eu tenho com a música, a gente desenvolve várias frentes. Uma delas é de direitos humanos, com apoio da Unesco, também com os embaixadores em Brasília. Eu trabalho com a Orquestra do Teatro Nacional lá, como regente convidado, e desenvolvo diversos projetos. A gente tem um projeto de sustentabilidade, que a gente desenvolve para milhares de pessoas, tem doação de alimentos também, em concertos, ao ar livre. A gente fez em Brasília, mas em São Paulo, a parceria com Albert Einstein, e nas comunidades a gente trabalha em Paraisópolis, principalmente São Paulo, mas muitas outras em São Paulo, e outras cidades também, como São Caetano, Mauá e São Bernardo. Você está falando do trabalho da ESG 360. Isso. Eu atuo na ESG 360 na prática como diretor de projetos, então eu não posso estar em todos os projetos ao mesmo tempo, mas eu me reúno com uma equipe altamente capacitada e multidisciplinar. E nesse trabalho meu com a música, a gente faz a ponte entre a música e a saúde, a música e o bem-estar, a música e os direitos humanos. Você sabe que se eu só te cortar um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falei, puxa vida, maestro, essa semana eu estava assim, cara, meu texto veio na minha timeline uma música ali do John Lennon, eu escutei um pouquinho, parece que muda o dia da gente, né, uma música. Agora imagina vocês com um trabalho direcionado, a gente vai detalhar como é que funciona, nesta prática para combater o suicídio. Fizeram um estudo muito interessante, a gente vai detalhar daqui a pouco, mas deixa eu só passar a palavra aqui para a Ana de novo, porque eu vou pedir para o diretor mostrar o lançamento. Ele tem umas imagens aqui, o maestro foi, e eu quero que você fale onde foi, como é que foi esse lançamento, o nome do programa direitinho, para o telespectador poder acompanhar, porque vocês vão rodar o Brasil. Vamos ver se ele já solta, e a gente acompanha esse lançamento que foi aqui. Inclusive, já está rodando, pode comentar, por favor. Então, a gente queria agradecer primeiro toda essa parceria de pessoas de bem. É um privilégio ter um maestro que vocês estão vendo aí, que além de grande profissional, ele também toca e canta. Então, ele nos abrilhantou lá no lançamento, cantando e tocando para todas nós. Isso foi na secretaria? Foi na Biblioteca Mário de Andrade, espaço maravilhoso, lindíssimo. Nós fizemos questão de estar lá, porque nós temos a parceria com o município de São Paulo, através da secretária Aline Torres, que é a secretária de Cultura do município. Queria agradecer ela, o chefe de gabinete, toda a equipe da cultura aqui do município de São Paulo, também o secretário adjunto de Educação, Secretaria de Educação e de Saúde. Isso tudo apadrinhado por um almoço que nós fizemos para colocar para a primeira-dama do município, Regina Nunes, que também é madrinha de honra do Instituto Mulheres Solidárias. Estávamos almoçando, eu, maestro, a Regina Nunes, e elas adoraram o projeto, e também a secretária Sonaira, que é a secretária de Política para as Mulheres do Estado de São Paulo. Então, nós quatro, almoçando, nós passamos o que seria o nosso projeto junto com o Dr. Guilherme Mestres, que a gente queria agradecer e mandar um abraço para ele também, que só não está conosco hoje aqui e não estava no almoço porque ele viaja muito para o exterior, ele estava na Inglaterra nesse momento, e aí ele, claro, como nós temos essa parceria, ele sabe do trabalho do maestro, o meu, nós nos juntamos, nos unimos para fazer exatamente cultura, saúde mental e solidariedade. E essas imagens que a gente vê ali isso, doutor Guilherme Messas, inclusive. Ali é o doutor Guilherme? É doutor Guilherme Fala Messas. mais do doutor Guilherme, Guilherme Messas, doutor Guilherme Messas, que é formado pela USP,
ele é doutor pela USP, é também Inclusive, professor livre dessa... docente, né? Ele está apresentando ali para o pessoal. Ali ele estava dando uma palestra justamente falando dos números impressionantes que ele tem, que ele fala sobre a questão da depressão, do suicídio, como funciona isso dentro, né, da cabeça. Ele é psiquiatra, Certo. então ele é o representante de Oxford aqui no Brasil, tem um trabalho belíssimo que ele faz há muitos anos e é referência para nós, nacionalmente e internacionalmente. Por isso essa junção, nosso lançamento que contou com a presença da primeira-dama, vocês estão vendo lá as imagens, a delegada Rose, também do Conselho da Condição Feminina, todos nós, o maestro, onde, aliás, se me permite, eu estou aqui com esse lenço amarelo, queria agradecer a Camila, que é uma grande estilista lá, ela está entregando ali, entregou A Camila para Luz, que todos ela nós. tem esse trabalho com lenços, que é para as campanhas que tem ao longo do ano. Então tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Ela faz um Rosa. trabalho Então, só para o belíssimo. pessoal entender direitinho, o lançamento com eles foi ali na Mário de Andrade, que é uma biblioteca linda aqui na capital paulista. Tem a participação da primeira-dama nesse projeto. Então, o projeto, ele chama, olha que legal, eles juntaram cultura, saúde mental e solidariedade. E ele vai rodar o Brasil. Como é que vai funcionar na prática esse Isso, projeto? na prática, inclusive a gente vai falar aqui com o Maestro, a gente começa aqui no município, que aliás já tem esse trabalho de São Paulo, e é exatamente isso. São Paulo que exporta, já é piloto e sabe que São Paulo é referência. Começando aqui no município de São Paulo, a gente já tem chamados de todos os outros municípios, estados também, para a gente lançar. Porque a gente entende que os prefeitos, as primeiras damas, o governo estadual e federal tem também que se engajar nesse serviço, porque é uma questão de políticas públicas. Por isso que a gente quer colocar, porque tem que ser praticamente lei, a gente colocar música, cultura, educação e prevenção. Então, o nosso objetivo, o nosso propósito, doutor Guilherme, do maestro Ricardo Calderoni, o nosso, do Mulheres Solidárias, é exatamente isso, que se torne políticas públicas, porque nós sabemos, o doutor Guilherme vai falar mais sobre tudo aqui, o maestro, como que funciona isso na prática, a prevenção com a musicalidade, que aí depois o maestro vai falar aqui, nas aulas, nas capacitações, que não são só para os professores, para os alunos, para os pais, na prática como funciona. Nós estamos felizes pelo seguinte, porque a depressão, a gente sabe que é uma doença silenciosa, que mais mata, daqui a 20 anos ela vai estar na frente de câncer e outras doenças que mais mata no Brasil e no mundo. Então, nós temos que falar sobre isso, sim, e isso tem que se tornar políticas públicas. Por isso, ao meu lado, como ex-prefeita, como quem sabe fazer políticas públicas, de colocar isso como se fosse em cada município. Que legal. E nós temos estrutura para isso. Bacana. E falar sobre o tema e fazer na prática. Aula, música, eu sei que você também toca, você sabe que faz toda a diferença. Faz muita diferença. Inclusive, eu me lembro de ler livros assim que as pessoas falaram que às vezes numa guerra, numa situação difícil, uma música, uma poesia, é como se fosse um oásis no deserto, um espaço de tempo que a gente, somos seres humanos, e às vezes no embate do dia a dia, como a gente precisa, às vezes vai numa correria e não percebe. Bom, Olha você que está interessante, entendendo, né? fazendo um gancho com o que você está falando, Claro. A musicoterapia ela foi muito desenvolvida e muito utilizada no pós-guerra, quando os soldados retornavam às suas casas, ou mesmo recitais nos hospitais, e para a reabilitação das pessoas, para vencer os traumas. O trauma é uma coisa dinâmica, tem o trauma na guerra, mas tem o trauma de infância, tem diversos tipos de trauma que fazem com que as pessoas muitas vezes entrem em pensamentos cíclicos, e a música ela consegue interromper esse processo. Porque, maestro, quando a pessoa está depressiva e ela está tendo pensamentos suicidas, né, é uma coisa que fica muito na cabeça. Explica mais como é que a música ela pode dar essa transformação. E ela tem que ser um processo perene, não pode ser uma vez só? Isso é muito importante você estar colocando. Tem um grande pensador aqui brasileiro, professor na Unicamp, renomado mundialmente, Roosevelt Cassorla, que diz o seguinte, acho muito bonita e sensível a colocação dele, que a morte do suicida, ela é como uma sinfonia que toca silenciosamente, na qual o seu acorde final nós não queremos ouvir. Então nós precisamos ter um ouvido antes para essas pessoas, para a prevenção, para a solidariedade. Então a música ela traz um espaço de acolhimento, ela traz uma mudança também nos sentimentos. A gente fala muito em pensamento, mas tem esse lado emocional
E você estava colocando aqui, Mas todos nós todo sabemos mundo, que é muito maestro, importante. tem essa sensibilidade, porque assim, a gente está brincando, eu toco um pouquinho o instrumento, o senhor é maestro, né? A gente adora a música, né? Mas tem gente que tem mais sensibilidade, tocado pela música, outras pessoas menos, ou todo mundo se beneficia? Eu não conheço uma pessoa que não goste de música no planeta. Até hoje eu não conheci. Então isso já mostra que é uma coisa da experiência mesmo do homem moderno, mas do homem em todas as sociedades. No Egito Antigo, na Grécia, a música na China sempre foi usada também para o combate aos males. Eles diziam às vezes da alma, mas também dos pensamentos, para a questão da saúde mental como um todo. Aí não só suicídio, mas abrange um leque muito grande. Hoje em dia se fala muito em burnout, né? Essa sensação de um tempo líquido, de um tempo que você se perde nele, dessa pressão, você comparou até com a vivência da guerra, isso aí acaba acelerando as pessoas, trazendo para uma ansiedade, essa vivência com a tela para as crianças, isso traz um isolamento, isso traz uma solidão, isso está ligado à depressão, e a música, nesse tratamento de musicoterapia, nos centros públicos, pode ser hospitais, mas pode ser escolas, para crianças e adolescentes, mas também para os idosos. O que a música faz? Ela traz um acolhimento e um trabalho constante de introspecção, de autoconhecimento, mas também na vivência de forma harmônica com o outro, onde você rompe esse ciclo de, por exemplo, uma criança que está se sentindo excluída na escola, uma criança que se sente um peixe fora d'água, ou por bullying, ou por problemas que tem na casa dela, com uma família desestruturada, ou questões econômicas, de desamparo de uma forma ampla, essa criança ela precisa ser ouvida. E a música trata-se de um veículo que a gente está acoplando à estratégia do psiquiatra Guilherme Messas, que também é um grande personalidade na fenomenologia. Então a gente tem psicologia, psiquiatria, música e solidariedade aqui. Muito bom. A gente daqui a pouquinho vai para um intervalo. O primeiro bloco, eu falo que quando a conversa é boa, passa muito rápido. No segundo bloco você vai ter mais informação, mas você está entendendo, né? As Mulheres Solidárias, né? Elas estão um trabalho muito importante ligado à saúde no Brasil inteiro, completa 10 anos e agora tratando num tema muito importante, inclusive aqui para a gente da LESP, que tem iniciativas falando sobre o suicídio. Muita gente não sabe, mas o Brasil é um dos campeões, infelizmente, em suicídio. Quem é que às vezes na sua família não sabe de um jovem que é nessa faixa aí, que a gente deu de idade, acho que entre 19 e 29 anos, que se suicida, e também idosos que vivem muito sozinhos, e eles estão fazendo um trabalho sensacional que vai correr o Brasil. Então, se você é prefeito, prefeita de uma cidade, vereador, trabalha com um desses temas que eles falam aqui, olha, que olha só que interessante, tudo, cultura, saúde mental e solidariedade. Você tem um espaço, você quer que o evento deles chegue até eles, faz uma parceria, convida eles, porque vai ser muito bacana e a gente precisa falar sobre isso. Bom, a gente tem só um minutinho, vou passar para o maestro de novo, só para ele orientar as pessoas como é que vai ser um pouco mais esse evento, porque não é só uma palestra, né? Como é que vocês estão formatando? É muito importante, existe o processo que ele é contínuo nos centros públicos, pode ser escolas, pode ser outros espaços públicos, e com gamekeepers, são pessoas que recebem muitas pessoas todos os dias e formam opinião. A gente precisa tratar do profissional da saúde, precisa conversar com os professores, entender os problemas que eles enfrentam e direcionar. Então, gamekeepers, por exemplo, o que é isso na prática? Se tiver já um evento também, vocês podem... vai ter um evento aqui, sei lá, de arquitetura. Vocês podem ir lá também? Ou só para saber mais ou menos como é que é? É uma coisa, sempre que você tem um grupo de pessoas, você tem potencial de resolver bastante problema. Ah, legal. E aí a gente tem os eventos de conclusão de cada ciclo e esse processo constante através do trabalho de musicoterapia, junto com psiquiatria, psicologia, solidariedade. Muito legal. No outro bloco a gente vai falar do trabalho do Dr. Guilherme Guilherme Messas, ele é um psiquiatra que fez um estudo muito detalhado, e o maestro vai explicar para a gente no segundo bloco, mas é isso, o evento pode chegar até você, é um evento, eles têm aí 10 anos
de trabalho. Antes, deixa eu só, vamos falar agora nesse bloco e no outro também, rede social, quem quer te procurar? Com certeza. O meu é Ana Karen Andrade, mas o Mulheres Solidárias é Mulheres Solidárias Oficial. E o ESG 360, também você dá um Google, vai lá no Instagram, você vai achar fácil. A gente vai para um rápido intervalo e vamos continuar debatendo esse tema daqui a pouquinho. Eu te espero. O ESP Cidadania está de volta, obrigado pela sua companhia, falando de um tema muito importante que é o suicídio. Durante o mês de setembro tem aí os trabalhos Brasil afora de combate ao suicídio e a gente aqui no estúdio recebendo aqui a iniciativa do Mulheres Solidárias, que tem um trabalho muito interessante de musicoterapia. Por isso que eu vou voltar agora com o nosso maestro. Maestro, você me falava que no mundo afora, você tem uma experiência internacional, morou em Nova York, conheceu grandes orquestras e participou do mundo afora. Como é que a musicoterapia é olhada e a gente está avançando no Brasil? A gente está, no Brasil, está num momento especial de virada. Certo. A gente está aprendendo muito. Eu, quando faço as turnês, eu estou indo agora para a Itália, depois eu vou para Viena. A Universidade de Viena tem estudos fantásticos sobre musicoterapia. Na Escandinávia eles são muito avançados. Em Nova York, onde eu estudei, na New York University, onde eu fiz o meu mestrado, a gente tinha muito contato com a área de psicologia. Então, sempre conversando entre as áreas e com as maiores autoridades do assunto. Eu acho que a gente tem muito para crescer e esse é o momento no Brasil, porque as taxas são crescentes. Depois da pandemia, os números a gente pode ver que são alarmantes. Chega a cada 45 minutos tem tentativas de suicídio, tem suicídio. Para cada suicídio tem 20 tentativas. Então você imagina... Nossa. Não, números aí de mais de 30 suicídios por dia no Brasil, não é pouco, gente. Infelizmente é um dado que precisa ser falado. Agora, como é que na prática, porque tem todo esse evento, essa programação que vocês vão sair Brasil afora, mas digamos para uma pessoa que tem uma mãe, uma pessoa que sabe que está acontecendo, como é que a música, assim, porque eu imagino que não vou ouvir uma boa música hoje, não melhorei. Tem que ser um processo. Se a pessoa está no hospital, eu falava para o senhor que eu conheço projetos que a pessoa está no hospital, então ela tem um trabalho, vai uma pessoa lá, né, ou toca no aparelho, ou toca, enfim, isso lhe beneficia muito. Mas o que a gente pode dizer? Eu queria saber principalmente da recorrência para quem precisa ouvir essas músicas para ter essa mudança na personalidade, enfim. A gente tem trabalho de sound healing, muitas vezes é de 3 vezes por semana, para você ter uma ideia da frequência, tá? Correto. E as sessões de musicoterapia que a gente promove nos espaços públicos, trata-se de um espaço onde você atende de acordo com a necessidade. Certo. Então é fixo, o atendimento é constante. A gente não está falando de um evento, de uma palestra, a gente está falando de uma ação contínua e onde as pessoas se envolvem pessoalmente. Então você pergunta, mas é um evento, quantas vezes a pessoa precisa ouvir música? Não. Os profissionais, eles são treinados, eles são altamente treinados e eles têm essa interface com psicólogo, psiquiatra, música e solidariedade, porque a música traz o acolhimento. Então não dá pra gente colocar um número específico, escute 3 vezes uma canção, você vai ficar bem. Não é isso, é um tratamento muito importante, muito delicado, cada caso deve ser ouvido. A gente tem que treinar os ouvidos das pessoas. E é só música clássica ou tem uma música mais popular? Não é só música clássica. Inclusive tem um trabalho com coral, aí sim, você tem a letra, e aí você tem letras que envolvem... Nossa, coral é maravilhoso, gigante. Então, pegando o gancho do maestro, me permite exatamente isso. Eu queria falar um pouquinho desse trabalho, não só técnico, profissional, que o doutor Guilherme Messas e também o maestro, como você viu, desenvolveu, que esse é o momento, como nós falamos, nunca se falou tanto, que as pessoas não falam, tem aquele tabu, não vamos falar em depressão. E a nossa parte da solidariedade com políticas públicas é justamente colocar para todos nós que estão aqui, mães, professores que estão nos assistindo, Jeremias,
que é como se fosse assim, na vida cotidiana de uma pessoa. Eu quero dar um exemplo da minha casa. Minha mãe, quando grávida, meu pai é pianista, minha tia é pianista, e eu já desde que nasci dentro da barriga da minha mãe, acho que você já sente isso, que tem que ser culturalmente. Nós falarmos sobre isso para o cuidado da saúde mental que o pai, que a mãe, que o marido tem que ter com a criança que está nascendo, ou seja, e não é o tipo de música. Eu ouvia música clássica, mas, por exemplo, minha mãe, maestro, o dia que você deu o prazer de ir lá em casa, ela já levanta, mamãe tem 75 anos, ela já levanta e põe o Elvis Presley. Eu nunca vi minha mãe deprimida, com depressão, então é aquela questão da música, como a música faz diferença. E eu digo por mim, porque eu fui prefeita, é uma pressão, muitas pessoas possam estar lá, eu conheço, não vou citar nomes por questões de ética, prefeitos que entraram em depressão e não saíram. Prefeitos aqui do Vale, mas enfim, não importa. Depressão e não saíram de casa. Eu nunca, com todos os problemas que uma prefeita enfrenta, que é aquela questão de pressão, aquela coisa toda, eu sempre levanto também, eu durmo com música. Os espaços que eu tenho, sempre preenchi com música. Nunca tomei um remédio para nada, nem dor de cabeça. Então eu tiro por mim, e isso que o maestro está falando, a gente quer colocar a importância da música na vida cotidiana das pessoas. Esse projeto que nós estamos fazendo é para realmente, e já é referência no Brasil, porque nós não temos dois, Dr. Guilherme Messas, que ele é o único e ele é exclusivo aqui colocando o que ele fez no exterior, representando o Oxford no Brasil. O maestro também, Calderoni, é único. Ele viajou o mundo, ele dá palestra no mundo inteiro. Então nós três nos unimos para sermos referências no Brasil e no exterior com essa questão da saúde mental, mas para falar todos os dias, nas escolas, nas empresas que a gente já tem ido, porque nós estamos sendo chamados por os hotéis, as hotelarias, empresários em todos os níveis, porque pós-pandemia isso se reforçou muito mais, porque a pessoa ficou dentro de casa, começou a ver, e o maestro vai falar um pouco isso, o doutor Guilherme não está aqui, mas é o papel dele que fala sempre, do isolamento, da solidão, da pessoa ficar sozinha. Então essa questão da pandemia aflorou muito mais, inclusive dentro de casa, que as mulheres também com depressão, porque apanharam, violência doméstica. Então o nosso projeto, ele trata um pouco de cada coisa. E dentro das políticas públicas, por isso que dentro da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado, inclusive no governo federal, nós estamos levando todo esse complexo de coisas, como diz bem o maestro. Não é uma ação, não é um dia, não é uma música. É todo um processo que nós três queremos colocar para o Brasil e para o exterior. E daqui a pouquinho ela vai falar para a gente sobre as parcerias e como é que você pode participar. E vamos voltar então aqui com o Ricardo para falar para a gente. Interessante porque eu queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho do Dr. Guilherme, porque ele fez uma separação, né? E é um trabalho científico mesmo, né? Porque o suicídio, a gente falava antes, ele tem várias características, né? A gente falou burnout, a gente falou sobre a questão da depressão, da bipolaridade. Então é bem específico, assim, é bem trabalhado. E como é que a música chega com essa especificidade até essa pessoa? Ah, muito legal você está colocando. Bom, o Dr. Guilherme Mess é referência internacional, teve até um artigo recente que foi publicado na revista Lancet. Correto. E ele fala dos tipos psicológicos. Ele fala sobre a potencialidade de cada um. Em vez de você tentar mudar o indivíduo, como muito livro de autoajuda comercial diz, ele fala pelo outro lado. Você precisa entender a luz e a sombra de cada um. Você precisa entender qual o tipo de relação que a pessoa tem com o tempo, se ela é o tipo de pessoa que pensa mais no futuro, e aí são as pessoas mais ansiosas e tal, se ela é uma pessoa que fica mais focada no passado. Então ele pegou várias metodologias e unificou, e aí sim, esse trabalho, junto com o nosso trabalho, aonde ele leva? Numa eficácia, porque você entende o perfil de cada grupo. Interessante, muito, porque todo mundo conhece uma pessoa que, às vezes, é uma pessoa que é muito ligada ao passado. Às vezes, quando a pessoa, depende muito do perfil, mas que a pessoa envelhece, né, e fica ligada àquelas coisas do passado, tal, não consegue esquecer. E outros, o futuro cria aquela ansiedade, né, que a pessoa está sempre pensando em alguma coisa, e os dois não é bom. Hoje a gente fala muito em meditação, sabe que o melhor é viver o presente, o equilíbrio, fazer o planejamento, mas não aquela ansiedade. E aí a música pode trazer a gente um pouquinho pro... Aliás, não dá para ouvir uma música pensando no futuro, no passado. Você vai curtir a música do momento, né? Acho que isso é interessante, né? Não, com certeza. A música te conecta ao momento presente, porque ele estabelece um ritmo. Esse ritmo se sincroniza com as ondas cerebrais,
você produz dopamina, tem toda uma questão física, as suas células são modificadas com a música, tem estudos também que mostram em nível celular a mudança que a gente tem no organismo. Então é muito interessante que é uma coisa mais complexa, mais E a ampla. gente viu, pessoal, por exemplo, você citava antes a questão do nível de suicídio entre jovens e também entre os idosos, né? São duas faixas etárias importantes. O idoso, porque muitas vezes a gente vive numa sociedade que é muito centrada no eu, né? E as pessoas envelhecem e ficam sozinhas, né? E a gente vê que aquele pessoal que sai para dançar vai num grupo e tudo mais, né? E essa sociabilidade é maravilhosa. E aí poder ouvir uma música nem só apenas sozinho, né? Mas e todo mundo tem uma música que ele toca, né? Às vezes o maestro é da área da música mais para música clássica, né? Mas quem gosta de um sertanejo, né? Às vezes pega uma playlist ali. Eu tenho uma colega que esses dias descobri uma playlist maravilhosa aqui, estou super feliz, né? Tem essa coisa, né, maestro? Porque o corpo, quando ele... tem um estudo que diz que quando você pensa, a conexão do corpo com a mente. Então, se você ergue a cabeça, se está depressivo, o seu cérebro entende assim, poxa, mas está tudo bem, né? Se você está de cabeça baixa, o cérebro está falando, tem problema. Então, quando o físico movimenta, você faz o exercício, o cérebro responde. Com a música é assim também, né? Eu estou depressivo, mas, pô, eu estou ouvindo uma música bacana, o cérebro começa, não está tudo tão ruim, né? É mais ou menos por aí. É interessante você estar colocando, porque é mais profundo. Sim. Fica até curto o nosso tempo para a gente detalhar aqui. Sim. Mas a música ela vai muito, uma camada muito profunda dos sentimentos da pessoa. E aí, quando você está em paz, os israelenses, em vez de dizerem como está você, como está a sua paz. E quando você está em paz, a sua saúde, ela também fica em paz. É muito importante, você falou do grupo dos idosos, tem estudos de felicidade, de longevidade, que mostram que atividades em grupo, elas, como a socialização, através da música, da dança, elas aumentam aí os anos de vida. Vieram aqui na Alesp um grupo da cidade que no Japão, eu não vou me lembrar o nome agora, é onde mais se vive no mundo. Eu até brincava entre eles aqui, o mais novinho tinha 100 anos, né? Olha, gente, tudo magrinho, eu nunca vi gente ficar longevo muito obeso, magrinhos, e provavelmente cantando, dançando. Vou até mostrar um pouquinho aqui da Ana. Vamos ver se o diretor tem, dela tocando um piano aqui para ver. Deve ser Okinawa, que é uma experiência Okinawa, incrível, internacional, né? que estão estudando. E aí você vê o pessoal há muitos anos vivendo mais de 100 anos. E aí o estudo que fizeram de Okinawa é o seguinte, é alimentação, não sei o que, a base é porque eles têm uma vivência coletiva, né? Tudo, eles fazem as coisas mais coletivamente e daí essa longevidade, muito interessante, né? E a música, ela proporciona essa experiência do momento em grupo, essa vivência em grupo. Então o idoso não fica isolado. A musicoterapia não é só ouvir música, muita gente acha que é ouvir música. Certo. A musicoterapia tem práticas ativas e passivas. As práticas ativas envolvem tocar o instrumento, pode ser vários instrumentos, e depois pode ser o paciente com o musicoterapeuta, e depois pode ser Olha com a o Ana grupo já inteiro. tocando aqui, a Ana está ali no vídeo, vamos ver se ela está... Imagina tocar perto de um maestro, nem é bom, né? Porque já viu. É sempre Isso bom foi no fazer evento, música. Ana? Como? Isso foi no evento? que Foi você no tocou? evento. Nós tivemos a oportunidade, teve um pianista também lá, o Lucas, que nos abrilhantou, tocou o hino nacional, sob o comando aqui do maestro, né? A curadoria sempre musical fica por conta do maestro. Essa é uma música em especial ou não? que você Na escolheu? verdade, assim, é porque a música, o maestro pode dizer bem, é o estado de espírito. Então, quando você senta no piano, aquilo que me veio na hora, essa música é somente por amor. Então, Vamos ver um pouquinho uma aqui, não sei se dá para aumentar um pouquinho o volume, mas tão bonita a música, né? Ele vai colocar de novo, olha só.
Depois de ouvir isso aí, maestro, aí, se a pessoa estiver brava, já para de ficar brava, né? Tá brava com o outro, vai dar um abraço, uma música bonita dessa. Muda mesmo, né? A música muda o ambiente, ela muda a atmosfera, a gente encontra... eleva a alma, né? O semblante das pessoas muda, o entusiasmo muda, porque a depressão é a falta do ânimo. Certo. Ânimo, a palavra vem de alma, né? Aham. E o entusiasmo que a gente percebe que as pessoas sentem com a música é justamente a elevação dessa alma, desse estado de espírito, para um estado de motivação. Uhum. Quizá as pessoas entendam cada vez mais isso, porque os marqueteiros já entenderam. Eu já vejo, por exemplo, um lugar que talvez a pessoa tenha que esperar muito tempo, aí eles pegam e colocam uma musiquinha calma, né, que é para as pessoas não ficarem muito nervosas, né, mas que isso seja levado nos ambientes de trabalho. Por que não? Você está numa jornada extensiva, aí você tem o horário de almoço, cantar uma música. Eu já vi empresas que, alguns eventos, a banda entra no meio da redação e sai cantando, assim. Aquilo, é 5 minutos que dá uma alegria, transforma, provavelmente a produtividade daquelas pessoas vão aumentar muito, né? Esse é um ponto muito importante, porque as empresas que nos procuram, às vezes elas estão desorientadas. Elas acreditam que elas vão mudar as coisas com o mínimo esforço. E não é assim. Você tem empresa que tem casos de acidente, eles colocam lá na entrada da empresa tantos dias sem acidente, e você tem problemas de transtornos mentais. Então, é muito comum a gente encontrar também essas empresas querendo de forma superficial, né, Ana? Querer resolver, então coloca uma música ambiente, a gente faz um showzinho de fim de ano. E não pensa nas pessoas. O que a gente precisa fazer é ter um olhar, escutar essas pessoas profundamente. Então, é um olhar orientado. Não é só ouvir uma música, é um especialista em musicoterapia que desenvolve atividades e que ele é orientado por psiquiatra e psicólogo. É um trabalho realmente profundo. Mas interessante, porque antigamente, até você me falava, e é verdade, tinha aquelas placas nas empresas, principalmente em metalúrgica, por exemplo, né? Estamos tantos dias sem acidente. E tem até hoje. Tem até hoje, né? Mas antigamente, o que acontecia? Era mais voltado, assim, os trabalhos eram mais manuais e hoje a gente está mais no trabalho intelectual. Então, os problemas também mudaram, né? Então, o problema da depressão, pode ser que naquele tempo, a prevenção, e claro, e ainda para quem trabalha com máquina, é um tipo, mas quem é que trabalha efetivamente no campo da depressão, do burnout e tantos outros problemas que levam ao suicídio, né? Mas é muito interessante deixar claro isso que vocês citaram, porque os trabalhos que eles vão fazer aí, gente, do Brasil afora, ele é um trabalho com base científica, desenvolvido por um psiquiatra internacional que fez um planejamento e é muito específico, como o maestro nos dizia aqui, porque cada pessoa tem um tipo, tem uma história, tem a pessoa mais ansiosa, tem a pessoa que é mais depressiva, e aí tem que ouvir cada um e fazer um planejamento, mas é um investimento que dá um retorno maravilhoso na produtividade, na questão da equipe, né, doutor? É muito legal, muito bacana. Diga, Ana, você ia falar. Com certeza, não, você falou, vai passando um filme na cabeça da gente e é verdadeiro. Eu me recordo quando você foi falar da música, eu quando prefeita, todo mundo sabe que não é fácil. Aí eu entrava no carro, o meu motorista já sabia, para acalmar a prefeita, já ligava lá. Isso, você pergunta até hoje, Il Mondo. É uma música italiana que eu amo muito. Então eu entrava no carro, seu Francisco já colocava lá, como isso é fundamental, como isso é importante e é fundamental mesmo. Essa questão de respeitar, de ouvir, o maestro estava falando, só na pandemia, isso aqui meu, assim, por exemplo, ombro, pescoço, a gente ouvia mais de 100 mulheres, que é você dar o ouvido também, seu ombro amigo, e perceber no outro, olhar para você, olhar para a sua equipe, olhar para o maestro, se você está cabisbaixo, como você mesmo falou, na sua postura corporal, se você está assim em silêncio. Então, ter também, para quem nós estamos falando, olhar para dentro de casa, para o seu filho. Hoje em dia está todo mundo lá só na internet, no celular. Olhar um pouco o seu filho que está no quarto, introspectivo, que é uma das coisas que também a gente fala. Inclusive o maestro tem aí uma parceria com o Teatro B32 e entre outros especialistas que têm vindo ao Brasil. E o formato do nosso evento é exatamente isso. É um pocket show que faz uma apresentação musical, mas também com o lado da competência,
da técnica que é diferenciado, viu, Jeremias? Não tem ninguém no Brasil, isso é importante. Hoje, esse dia de hoje que nós estamos aqui, vai ficar marcado e você ver o quanto a Alesp Cidadania vai estar contribuindo com essa questão. Porque nosso trabalho é profundo e, mais do que isso, a gente está pautado, assim, determinado a fazer diariamente exatamente isso, propagar, que as pessoas... Pede para a sua equipe de manhã já sair e ouvir a música da sua preferência, se é axé, se é sertanejo, não importa. Né? A pessoa tem que colocar realmente a autoestima elevada. E isso tudo nós vamos estar fazendo, porque é fato que no Brasil a ansiedade em função do desemprego, a ansiedade que faz com que você... Por isso o Brasil é o maior número de suicidas e também de depressão na América Latina. Você olha lá os dados, o Brasil por quê? Pelo esse conjunto. Ai, se você eu vou estar trabalhando, será que isso torna a pessoa ansiosa. E a gente sabe que se coloca uma música, isso é fato, também relaxante, para que o seu próprio coração, sua palpitação volte. É toda uma coisa que tem técnica por trás e que a gente tem que estar falando. Com as professoras, diretoras, como você bem disse, os prefeitos, nós vamos estar participando dos futuros congressos dos prefeitos e o nosso tema, nosso bloco é justamente cultura, saúde mental e solidariedade. Eu estava Ana, contando isso. nosso tempo chegou ao fim, eu vou passar a palavra aqui rapidinho para o maestro. Diga, maestro. Então, queria deixar claro que isso é uma parceria que envolve muitos cientistas internacionalmente. Sim. Não é só eu, Ana Karen e Guilherme Messas. Ontem estávamos com uma autoridade mundial, Nicola Blackwood, no B32, falando, ex-ministra, trabalha inclusive na House of Lords, em Londres, e é uma das maiores autoridades na Europa, né? mundiais no tema de saúde, e principalmente câncer e doenças raras. Então é um trabalho multidisciplinar, e esclarecendo que o Guilherme Mestre não é um especialista específico em suicídio ou específico em musicoterapia. Ele é um especialista em psiquiatria. Ele é um psicanalista, ele é um fenomenologista e ele tem um trabalho muito sério, muito amplo para o entendimento dos tipos psicológicos. Muito bom. Estão muito bem assessorados. Precisa aprofundar mais, gente. Entrar no site lá dos Mulheres Solidárias, o ESG 360, faz uma busca, procura eles, a Ana Karen e também o Ricardo Calderoni, maestro, que esteve aqui com a gente, trazendo todos esses temas. Nosso programa chegou ao fim, quando a conversa é boa, passa rápido. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e voltem sempre, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Quem estiver precisando de uma ajuda nesse momento, liga para o 188. 188. O nosso é um trabalho muito bem lembrado. 188 desse. é um número que você sempre pode recorrer aí. No seu caso, se você precisa diretamente ou de algum parente que sabe que tem essa questão ligada ao suicídio, ligue sim, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição. Muito bom, gente.